Mas eu cheguei no meu limite um dia, indo para uma vigília em Imbariê. Eu lembro que um dia antes, eu havia dito para Deus, não aguento mais, eu vou procurar uma porta de emprego. Eu vinha no caminho falando com elas, que diabo também abre porta. Tu não lembra que foi o diabo que levantou Jesus no pináculo? Diabo também exalta e levanta. Eu lembro que no dia que eu falei, não aguento mais, uma porta se abriu na minha frente. E o empresário lá da Zona Sul disse assim, trabalha comigo, eu vou te dar tudo do bom e do melhor. Tu vai trabalhar do meu lado, será meu secretário. Você vai andar comigo para todo lado. Eu vou te assalariar, não é mensalmente, semanalmente eu coloco o dinheiro nas tuas mãos. E eu, no desespero, disse, eu quero. Dei o sim para ele e fui pregar na vigília. Enquanto estava na vigília, eu dizia assim, talvez essa seja a minha última pregação. Eu não sei se eu volto mais para o altar depois de hoje. Eu não suporto mais tomar pedrada de quem deveria me ajudar. Tomar a facada de quem deveria estar do meu lado. Eu não suporto mais ver minha esposa chorando pelos cantos. Mas não entregar para mim porque ela está suportando calada porque entende que Deus está fazendo. Eu não quero mais. E meu amigo tentando me dizer, meu irmão em Cristo, dizendo, mas é propósito, meu amigo. Mas é propósito, meu amigo. Eu disse, cheguei no meu limite. Ele disse, Deus vai falar contigo hoje, e se não falar, é porque tu deve entregar. Mas se Deus falar, tu continua. Eu, amém. Eu lembro que eu cheguei numa vigília, uma igreja como essa. Sentei no altar, igreja gelada. Ninguém dava um glória, ninguém sentia nada. E eu falei assim, também não estou nem mais aí para nada. Também não vou tacar fogo, não vou tacar lenha para ninguém colocar fogo na fogueira. Vou entregar o que tiver que entregar, vou embora para casa, ninguém sabe o que eu estou passando. Sentei no altar aquele dia que a gente está revoltado com Deus. Deus tomou um vaso. Veio até mim e disse, por que entrastes na porta que eu não mandei tu entrar? Hoje eu estou fechando aquela porta. Elas conhecem o vaso que falou isto. E digo mais, se tu entrar por outra sem a minha autorização, eu te mato e te trago para a glória. Escolhe. O que tu quer? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Eu que não sou bobo nem nada, falei, não, quero viver. Me deu uma vontade de fazer a obra agora, Senhor Jeová, tu não sabe. Me deu um ânimo aqui, Senhor da glória. Eu digo isso desta maneira a vocês, porque Deus sabe da maneira que deve falar conosco. Pensa que é só de passar a mão na cabeça que Deus vai te dar a palavra. Tem dia que Ele vai te carregar no colo e falar, vem filha minha, hoje te dou consolo. E tem dia que Ele vai botar o dedo na tua cara e falar, para de birra e anda logo. Para de birra e caminha logo. Faz logo que eu estou te mandando, senão eu te surro com a minha vara de correção. Mas eu não te perco para o Satanás. Não te perco para o inimigo da tua alma. Eu não te perco para o inferno. Quem entende isto, diga glória a Deus. Preciso caminhar com você dentro desta história. Eu me lembro quando eu me levantei daquela igreja, que vigília foi aquela? Jesus, debaixo de glória e de fogo. Comecei a pregar de novo a palavra, mas lembra, ainda estava em aperto financeiro. Eu vivi algo aqui que todo mundo já viu na internet contando. Certo dia eu dentro de casa estudando a palavra de Deus. Acabou o gás do fogão enquanto ela fazia comida. Deixa eu perguntar, quem aqui já me ouviu falando esse mistério? Levanta a mão. Alguns irmãos ouviram, olha lá. Já que a maioria não ouviu, eu conto a vocês agora. Segure aí quem ouviu. Permita-me contar quem não ouviu esse manto de mistério. Eu lembro quando ela fazendo comida, o gás do fogão acabou. Eu disse, Jesus, e agora eu não tenho R$1 para comprar outro bujão? Nem para pedir no fiado, nem para passar o cartão de crédito, senão vai dar recusado, vou passar vergonha. O que eu faço agora? Jesus, já está tarde da noite. Na hora o Espírito Santo soprou no meu ouvido, tu não pregou semana passada, Ezequiel profetiza? Pregar é fácil, vive aí agora, abre a boca, profetiza. Aí eu peguei minha mão, levantei, quem aqui já ouviu sabe. E na coragem, na fé, disse, desças um anjo na cozinha agora. E em nome de Jesus, enche esse bujão de gás. Eu com fé olhei para ela e disse, liga minha vaza, vai vir fogo. Na hora que ela passou a mão no botão, o fogo não veio. Aí eu falei, Jesus, a fé está pouca. Falei, filha, como está tarde, vamos comer o pão dormido que tem aqui, vamos dormir. Amanhã eu tenho que pregar numa consagração. Chegando na consagração, os irmãos vão me ofertar, eu compro.
Se ninguém me ofertar, eu vou na igreja e grito socorro. Mas eu não queria gritar socorro, porque sempre tem aquele que fala, tá vendo? Deus te chamou, mas agora tu tem que ficar pedindo para os teus irmãos. Irmãos, eu gritei, falei, profetizei, desça um anjo nessa cozinha. Eu não estou louco, estou eu e ela deitado no nosso leito, na nossa cama. 2 da madrugada, porque eu peguei o celular e olhei a hora que eu escutei isso. Eu escutei barulho de gente andando na laje assim, ó. E da laje desceu na varanda. Aí da varanda eu ouvi gente andando na cozinha como se fosse aqueles sapatos que batem no chão e faz aquele estalo. Eu saí correndo, levantei da cama, dei um pulo. Ela desesperou, assustou. O que foi, meu filho? Eu falei, tem ladrão invadindo a casa. A geladeira está vazia, mas é minha. O bujão está vazio, mas é meu, vou lá. Cheguei na cozinha, está tudo apagado, não tinha ninguém, pastor Helena Raquel. Falei, Jesus, a prova é tanta que eu estou ouvindo coisa. Fui dormir de novo, pastor, deitei. Quando foi de manhã cedo, deixei ela descansando em casa. Saí em jejum, propósito, fui para a consagração. Estou eu sentado na cadeira, no cantinho. Estou eu de braço cruzado, a glória caindo na igreja. E eu dizendo, vou pregar a vitória, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Vou pregar a provisão, mas ninguém vive o que eu estou vivendo. Mas foi eu pensar, Deus tem esses mistérios. Vem outro vaso de novo marchando no meio do povo de olho fechado. E o povo rodando e pulando no meio da igreja, e aquele vaso vinha de olho fechado assim, ó. Subiu de olho fechado o altar. Veio até mim. A voz estranha, a língua estranha na boca do vaso aumentou e esticou. Estou indo para o final agora. A igreja entendeu o que Deus queria falar. E Deus disse na boca do vaso desta maneira, filho, já ligou teu fogão hoje? Eu pensei, pastor, não, para quê? Não tem gás. Porquanto eu ouvi a tua profecia. 2 da madrugada enviei meu anjo na tua cozinha. Porque eu sou Deus de provisão. Lembra quando eu falei do monte que Deus disse, sou Deus que sustenta? Ó, deu na boca do vaso de novo. Porque eu sustento aqueles a quem eu chamo e minha bandeira é de vitória. Cheguei em casa correndo para ela e disse, liga o fogão, minha filha. Ela, por que comprou outro gás? Eu não. Deus falou que botou gás nesse bujão. Quando ela ligou, olha o fogo. Quer dar um glória gostoso? A gente fazia assim com o dedinho, o bujão vinha. Parecia que estava vazio mesmo. 5 meses com essa menina fazendo comida lá em casa, aquele bujão durando. Só terminou quando eu comprei outro e coloquei do lado. Aí tem gente que diz assim, pregador, por que terminou? Porque a provisão de Deus só vai até onde eu não posso. Quando eu posso, a provisão se retira. E hoje eu ouvi gente aproveitadora dizendo, sabe o quê? Então para que comprou? Por que não deixou continuar fluindo a água da rocha? Eu falei, não vou abusar do poder de Deus. Deus entrega até onde eu não posso. Mas eu não vou ficar vivendo de provisão, porque provisão é momentos, não é vida. Deus quer me entregar para ter. Não é sobreviver, é viver. Lembra que eu disse? Eu lembro de quando eu andando com meu carrinho, eu tinha um Fordzinho K redondinho, andando com meu carro. Eu chamava aquele carro de índio. Me pergunto por quê. Eu vivia na reserva. Eu andando com aquele carro na reserva. Quantas vezes o carro capengava no meio do caminho e chegava. Um dia eu fui ministrar numa igreja. Eu vivi algo que eu compartilho com os irmãos agora, já indo para o final, finalizando. Aonde disseram, vem que a gente te abençoa, vem que a gente vai te dar. No final todos saíram, pastor Helena Raquel foram embora, me deixaram aí minha esposa plantada na porta. O porteiro saiu e falou, não, já foi todo mundo. Toma aqui 20 reais que a gente só tem isso, e era tão longe. E eu cheguei com ele na reserva. Falei, Jesus amado, nem o cartão eu tenho. E nem era época de Pix, ainda não tinha, para alguém mandar um socorro. Falei, vamos embora, botei os 20 reais. No meio do caminho o carro. Falei, Jesus, não me deixa sozinho aqui. Tá aqui ela de prova, para mão, não estou mentindo. Eu botei a mão por cima do volante e disse, Jesus, manda um anjo, coloca gasolina nesse carro. Quando começou a acontecer, eu falei para ela, olha para ver que eu não estou mentindo. O ponteiro começou a fazer assim, ó.
Cheguei em casa, não andei a semana inteira com aquele negócio. Eu lembro quando Jesus me deu um carro, só mais 3 e estou indo para o final, senão a gente fica aqui até amanhã. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Jesus falou assim, vou te dar. Eu lembro que eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, estou sem carro porque o que eu tinha quebrou. Ele falou, vou orar. Virou as costas e entrou para dar doutrina. Falei, meu Deus, nem para o meu pastor se tocar pelo que eu estou passando. Aí na semana, alguém chegou até mim e disse assim, vem até aqui, me ajude a escolher um carro para obra, eu pensando que é para ele. Eu apontei e disse, esse aqui é bom. É bom mesmo? É. Me levou até lá em cima no escritório, tirou 20 mil, pagou, pegou o papel e falou, assina. Ela pegou a chave e começou a dar glória dentro da concessionária. Aí eu cheguei feliz para o meu pastor na outra terça. Aqui, pastor, aconteceu o carro novo. Ele falou, eu orei, meu filho. Deus é Deus de provisão. Deus te abençoe, tu és uma bênção. Continua fazendo a obra. Com esse mesmo carro, falei que era 3, agora é a segunda. Estou eu e ela dirigindo um dia, indo para Angra dos Reis pregar num congresso. No meio do caminho, vocês aqui conhecem a estrada muito escura. Já era 8h30, a gente estava bem atrasado, eu apertei um pouquinho o pé. Passamos num buraco, o carro bateu no buraco, furou o pneu. Eu encostei no canto, troquei o pneu e disse, muito bem. É só continuar a viagem. Quando eu olhei por baixo do motor, quem aqui conhece de carro sabe? O óleo do motor vazou todinho, não tinha óleo, no meio do nada, sem sinal. Falei, e agora? O que eu faço? Não tem socorro, não tem sinal, não consigo falar com a igreja. E eu botei a mão e fiquei, sem óleo não anda. Se eu ligar o motor sem óleo, trava, perco o carro. O Espírito Santo no meu ouvido, liga esse carro, dá a volta e volta para o posto, que tu viu 10 minutos atrás e liga para a igreja. Eu passei a chave no carro e falei, Jesus, isso vai travar, vai queimar, vai explodir, não tem óleo. Liga. E o óleo todo no chão, girei a chave e o carro ligou. Eu calminho, cheio de medo, dei a volta, voltei mais 10 minutos, cheguei num posto de gasolina. Sem nenhum óleo, já estava fechado o posto, sem nenhuma gota de óleo. Passei o celular para a igreja e falei, irmãos, aconteceu isso, eles disseram, profeta, fique em paz. Nós sabíamos que tinha acontecido alguma coisa, porque nós sabemos que tu não falta. Nós vamos mandar um socorro agora aí. E o Espírito Santo disse, fique em paz e volta para a tua casa. Disse para eles não interromperem o culto. Eu disse, fique em paz. Continua o culto. A gente marca outro dia, vou voltar para casa. Mas e o carro? Vai funcionar, fique em paz. Estou eu voltando 2 horas, eu vou repetir, sem uma gota de óleo no carro. E o motor voando, leve, vindo. Parei o carro, fomos dormir no outro dia, peguei ela, ainda levei na pavuna. Aí voltei, isso aqui eu não estou mentindo, pode ir lá, te dou endereço da oficina, entrei na oficina com o carro. O rapaz da oficina levantava, olhava por baixo, descia, olhava por dentro. Levantava, olhava por baixo, descia, olhava por dentro, olhava para mim, olhava para o carro. Aí subia de novo, tu falou que veio da onde com esse carro? Angra dos Reis, não acredito não. Na hora que tu passou a chave nesse motor, era para ter travado. Eu falei para ele, como é que eu entrei aqui na oficina com ele? Ele falou, é mesmo, tu veio dirigindo. Eu, pois é, ele olhou para mim e falou, Deus é Deus na tua vida mesmo, hein? Eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Antes desse dia, pastores, eu chegava lá e eles ficavam escutando música, fumando, bebendo. E eu não queria incomodar, ficava quieto do lado de fora. Depois desse dia, quando eu chego lá para ver o carro, ele diz, opa, o pastor chegou, tira a música. Apaga o cigarro, esconde as bebidas, tira tudo. Pastor, o que o senhor deseja, coloca o carro aqui, o que podemos ajudá-lo? Eles reconheceram o que Deus fez. Eu disse isso e conta a terceira para fechar a Bíblia, senão vai fluir até amanhã. Eu preciso contar isso porque o Espírito Santo não deixou eu passar por isto. E não deixou eu pular isto sem contar a vocês. De tudo que eu vivi, ano passado, o ano de 2023, pastor Helena Raquel, foi um ano muito difícil, pastor. Eu lembro que no ano final de 2022, outubro para novembro, eu e minha esposa viajamos para a Suíça para ministrar. Enquanto nós ministrávamos a palavra de Deus, uma irmã sul-africana veio até nós na igreja e disse, filho, ore por mim. E eu com a minha esposa, claro, minha irmã, vamos orar, e oramos. Ela foi até outro culto e disse, filho de Deus, ore por nós de novo. Eu, claro, e oramos. Só então ela revelou, eu pedi a vossa oração, porque eu casei com um suíço, mora aqui,
Mas a minha família é de uma família de feitiçaria muito pesada na África. E eu estou orando para Deus salvá-los. E por isso eu pedi a vossa oração. Eu olhei para ela e disse: fique em paz, filha de Deus. Deus vai trabalhar. Terminei o que Deus tinha a fazer na Suíça, entramos no avião, viemos embora em paz. Pousamos no aeroporto, estou terminando. Meu pai me passa o telefone: filho, passa aqui em casa. Falei: Jesus, o que é que aconteceu enquanto eu estava fora? Lembra de um antigo hino que nós cantamos dizendo: acertou um dos meus covardemente? Quando eu botei o pé em casa, pastores, o meu pai, triste, olhou para mim e disse: a sua mãe não está bem. Sua mãe está partindo. Ela está falando coisa com coisa. E eu lembrei da minha mãe orando. Está ali a Milena, que acompanhou esse processo, está aqui a minha esposa. Eu lembrava da minha mãe orando, marchando, e quando eu subi no quarto, vi ela deitada na cama, que quase não me reconhecia. Falei: Jesus, que é isso? Eu comecei a dar comida na boca dela, mas ela estava tão fraca, levamos ela para o hospital no outro dia. Eu não tive tempo nem de chegar de viagem. Levamos ela para o hospital. No hospital, minha mãe sofreu um AVC. E um rompimento total dos nervos atrás do pescoço. Quem aqui conhece de medicina sabe. Se rompeu a cruzeta dos nervos, acabou. Não liga mais. Não tem medicina para religar nervo. É por isso que estão gastando dinheiro com células-tronco, para ver se refaz isso. A minha mãe perdeu o movimento daqui para baixo. Começou a se alimentar com uma sonda na barriga. Perdeu quase todo o peso do corpo. 5 minutos e eu devolvo o microfone, aqui é de direito. E eu me lembro da minha mãe que não falava, se comunicava pelos olhos. Eu lembro de um dia de entrar no hospital e ir até ela, e eu via a morte no rosto dela. Jesus quase recolhendo e levando ela embora. E eu me lembro de debruçar sobre o leito dela e dizer: mãe, sei que tu estás ouvindo. Eu me lembro de quando você me ensinou os princípios bíblicos. Eu quero pregar para você, porque tu não podes ir para a igreja. A nossa igreja incompleta, oração, pastores e pastoras orando. E ela, coberta de oração, comecei a pregar. A primeira pregação que eu tinha pregado lá em Gramacho para ela. Eu disse: mãe, lembra de Pedro? Quando ele estava afundando nas águas, Jesus pegou nas suas mãos. Só que eu me lembro que antes de eu começar a pregar, ela fechou os olhos. Ela fechou os olhos e de olhos fechados. E eu pensando que ela tinha dormido, mas continuei pregando. Quando eu terminei de pregar, no momento que eu disse, e Jesus segurou nas mãos de Pedro e puxou. Quando disse puxou, ela abriu os olhos de novo. Olhou para mim fraquinha, piscou os olhos como quem diz amém. Eu saí do tempo de visitação, foi um processo até final de dezembro, de outubro até final de dezembro, internada. Morre, não morre, morre, não morre, a igreja orando. Eu me lembro no dia 3 de janeiro, quando foi o meu aniversário, Deus me deu um presente. O presente foi levar minha mãe de volta para casa. Mas ela chegou em casa como se fosse um boneco de pano. Eu carreguei ela no colo junto com meu pai, ela não mexia. E pensa você ver alguém que marchava, entregava a profecia, pulava nos mistérios de Deus. Na situação de ter que se alimentar por uma mangueira na barriga. De mal respira, não se mexe, não faz nada. Nós deitamos ela na cama e os médicos disseram: ou vai vegetar ou vai morrer. Acabou, não tem jeito. A igreja orando. Eu me lembro isso foi ano passado, 2023. Durante todo o ano eu subindo nos altares para pregar a palavra de Deus. Eu chegava nos altares dizendo: Jesus vai curar. Lembrando da minha mãe doente em casa. Eu pregando dizendo: Jesus vai dar vida, com a morte rondando a minha casa. Eu pregava e Jesus falava assim: prega que eu levanto. Oh, Jesus, faz isso comigo não. Prega que eu levanto, sem eu ter levantado nada, vai. Jesus levanta, Jesus levanta, Jesus levanta. Chegava em casa, tinha que ver minha mãe deitada na cama. A minha esposa trocando e dando banho nela todo dia junto com meu pai. E eu: Jesus, me ajuda. Eu vi essa mulher marchando. Eu não quero um final desses para alguém que fez tanta a sua obra. Mas se for a sua vontade, é tu quem faz, é tu quem manda. Eu lembro de quando tu levou o meu avô, que meu avô internado, e esta mesma mulher orou dizendo: cura o meu pai. E você falou para ela:
Não é o momento de cura, eu quero recolhê-lo, eu já mostrei a glória para ele, e só não recolhi ainda porque tu está orando para eu curar. Solta ele da sua oração, porque eu quero trazer ele para a glória. E minha mãe disse, faz a sua vontade, Deus recolheu o meu avô na mesma semana. E eu me lembrei desse mesmo testemunho e disse, Senhor, se for para a tua glória e cura, então cura. Mas se for para levar, não deixa sofrer, Senhor. Faz logo a sua vontade. Só que enquanto a igreja orava, eu cheguei um dia e vi minha mãe começar a querer falar. Eu acho que tu não entendeu o peso do que eu acabei de dizer. Nervo rompido, não está ligado, não passa comando. E minha mãe está com a voz fraca e embargada, começa a falar, devagarinho falando. A língua pesada mais falando. Começou a mexer as cabeças, começou a mexer as mãos. Cada dia que eu voltava do culto, não ia para minha casa, eu pegava a minha esposa e ia para a casa dos meus pais. Já via ela sentada na cama. Outro dia já via ela na sala sentada. Vi ela andando com o andador devagarinho, Jesus está fazendo manto. Vi ela soltar o andador e andar com a própria perna. Um dia cheguei de tarde e vi ela descer na rua para comprar pão na padaria. Eu falei, que isso, varão? Já está assim? Estou sentindo Jesus aqui. Pegamos a minha mãe e levamos no neurologista. Só para tu dar um glória gostoso. Na primeira vez que entramos no neurologista, o neurologista bateu a chapa do pescoço dela. E falou assim, na cadeira de roda, não sai mais, pai. Não sai mais, filho. Vai ficar aí até morrer, acabou. Tá quebrado aqui, olha a chapa aqui, tá vendo? Não tá ligado. Na última vez que nós fomos, doutor Anderson, grande homem. Ele entrou dizendo, bom dia, doutor Anderson. Ele deu um pulo da cadeira para trás. E disse, pega esta mulher e faz a chapa agora no hospital. Agora. Bater a chapa, ele pegava a chapa e ficava assim. Eu vou ensinar para você. Ele pegava a chapa e ficava assim. Chapa antiga. Chapa nova. Chapa antiga. Chapa nova. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Está aqui na chapa, não estou entendendo. Filho, irmã, nora, pai, vem cá você também. Olha aqui, está desligado. Mas olha a chapa nova, parece de criança, tá ligado? Qual foi o segredo? A medicina está gastando milhões para ligar. O que vocês fizeram para ligar? Aí meu pai falou, a gente serve o Deus lá de cima. O doutor disse, já entendi, fala mais nada não. É milagre, milagre não tem como explicar. Glória seja dada ao teu Deus, hein? Eu sinto ele aqui. Eu lembro de quando a minha mãe falando sentou comigo e disse, terminei aqui, e disse, meu filho, tu pregou para mim de Pedro no hospital. Falei, tu ouviu? Mas tu não estava dormindo? Falou, meu filho, eu não contei isso para ninguém, vou te contar. Quando tu começou a falar, eu me via levantando do leito. Eu me vi andando dentro daquele quarto, eu me vi deitado naquele leito. Eu te vi debruçado sobre mim. Eu atravessei a porta e ia embora. Eu estava morrendo, eu ia embora. Eu me vi. Só que testificou nesse mesmo dia, a minha pastora veio até mim, depois a pastora Helena Raquel. E disse, Jonathan, aconteceu algo aqui na igreja. O que, minha pastora? As irmãs e as pastoras, as esposas de pastor, no dia tal se reuniu para orar lá na salinha de cima. Uma glória tomou conta a tal hora. Os embolsos da parede começaram a cair. Até o vice-presidente pastor teve que reformar a sala. A glória caiu, Deus usou uma irmã para falar, estou indo em um hospital agora. Foi nessa mesma hora, eu encaixei as coisas, que a minha mãe me contou que ela ia andando no corredor, parou um varão de branco no meio do corredor, assim. E disse, volta que eu estou acrescentando mais vida, porque a minha igreja está orando, e eu ouvi a oração, volta. A minha mãe deitou na cama, levantou, está dando glória até hoje, ainda está servindo a Jesus grandão. Levanta a mão que eu quero profetizar nesse final de pregação. A unção que Deus derramou sobre a minha casa,
As experiências que Deus derramou sobre a minha vida não foram para terminar na minha casa e na minha vida. Eu profetizo que flui hoje através de mim, na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela. Em nome de Jesus, você viverá milagre, você viverá milagre, vocês viverão milagres, vocês serão o próprio milagre. Quem pode receber isto, diga glória a Deus. Quem está de pé, fique, quem está sentado, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero devolver o microfone a quem é de direita agora. Permita-me fazer uma rápida oração por você. Isto. Eu quero convidar, apenas coloque a mão em forma de receber assim. Deste jeito. É muito rápido. Permita-me abençoar a sua vida. Isto. Feche vossos olhos. Colosse revala. Nugiteia, atúgia. E minha mãe, Diaconisa Eliane. O rebaca toqueré. Tem uma graça de Deus renovando força de mulheres aqui esta manhã. Duqueteia. Pai, a ti eu oro nesse momento. Não é por ouro nem prata. Eu lhe peço os teus milagres e a tua provisão. Deita a tua graça sobre as cabeças dos meus irmãos e minhas irmãs agora. Aonde a mão deles e delas não alcance, vai agora. Toca no esquife, Cristo Jesus. Para o enterro, Senhor, porque eles estão e elas estão curadas. Elas não estão chorando mais pelo que sofreram, porque eles entendem. É para um propósito maior do que a minha dor. Senhor, a lágrima que está caindo não é por causa da dor. É por causa da cura. Então levanta o que está morto agora. Levanta o que está caído agora. Dá vida ao que estava minguado agora. Eu profetizo estas coisas sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Meu avô, por parte de mãe, foi um grande feiticeiro no Rio de Janeiro. A minha avó sambava nas quadras de samba. E a minha outra avó, por parte de pai, servia demônios. O meu avô, por parte de pai, enviava um demônio na frente dele para ver se a estrada estava livre para ele poder entrar depois. A minha família servia demônios. Só que Deus foi lá atrás na minha geração. E meu vovô contava, Deus, Micaína na tua frente é o leão da tribo de Judá. Pai, e dos meus papais veio eu, e junto com a minha vaza vai vir meus filhos, se Deus quiser, para clamar que Deus é Senhor. A força da adoração teve esse princípio. Por que é que tu está dizendo isto, Jonathan? Porque vovô me disse uma vez, pela Bíblia, o que é que acontece quando tu abre a boca para adorar aqui dentro da igreja. Ele dizia, Jonathan, certo dia eu passei diante de uma igreja, eu ainda servia a Satanás, e eu vi os crentes lá no Rio de Janeiro adorando a Deus dentro da igreja. Eu passei diante da igreja, fui até o diácono que estava na porta, eu ia dar um tapa nele dizendo, eu não gosto de crente, mas quando eu ia me aproximando do diácono, o diácono disse, está amarrado em nome de Jesus. Vovô travou no meio da rua, não conseguia mais mexer. Aí o diácono, tomado da autoridade de Deus, disse, só sai daí quando eu deixar. Agora vai evangelizado na marra. Vovô teve que ouvir a pregação inteira. Vovô teve que ouvir os louvores inteiros. Aí quando o culto terminou, profetas, quando o último irmão foi embora, o diácono disse assim, quando eu virar a esquina da rua, tu tá liberado para sair daí. Aquele dia o vovô viu a força da adoração de um crente de uma palavra profética. Eu sei porque vocês estão adorando e dançando. Assim como o vovô viu esta força de adoração. Assim como Davi conhece a força da adoração. Quando nós adoramos aqui. Entendemos que Davi não começou a adorar quando trouxe a arca. Tu conhece, tu lembra. Saul tomado por um espírito maligno. Saul pega uma lança. Vou fazer com calma porque alguém vai entender. Quer ver? Vou cravar Davi numa parede. Vem Saul para cravar Davi. Davi se desviava. Vem Saul para cravar de novo. Davi se desviava. Davi não devolvia na mesma moeda. Tu conhece Bíblia? Davi pegava uma harpa
instrumento de adoração. Ele dizia assim: quer me matar, não é? Quer acabar comigo, né, demônio? Quer exterminar minha vida? Não vou devolver na mesma moeda. Não vou tentar matar de volta. Eu vou pegar a harpa. Eu vou começar a adorar. Enquanto o demônio tenta matar Davi, Davi está adorando na harpa. Enquanto o demônio tenta cravar Davi na parede, Davi está adorando na harpa. Sabe o que a Bíblia diz? Enquanto Davi adora, o demônio se retira de Saul. Poder da adoração. A adoração é uma arma, é uma ferramenta. Pensa que tu está dançando à toa. Cada marcha dança que tu está aqui dentro. Vou começar a profetizar. É um demônio que recua por estas ruas. Cada glória que tu entrega aqui dentro é um demônio que tem que bater em retirada lá fora. Agora tu entende por que tu está dançando, não é? Pastor, por que é que nós fazemos isto? É porque assim está escrito. A palavra do Deus Todo-Poderoso. Invoca o nome do Senhor. Invocai o nome do Senhor. Invocai o nome do Senhor. Também está escrito que Deus habita no meio dos louvores. Aí tu pensa, já sei. Quando eu canto, Deus mora no meu cântico. Não é isso. O que a Bíblia está querendo dizer é: invoca o nome do Senhor através dos teus louvores. Quando tu canta, Ele vem. Quando tu dá glória, Ele vem. Quando tu dança, Ele vem. Eu pregava um dia no Rio de Janeiro e dizia: Deus está em todos os lugares, mas nem todo lugar Deus se manifesta. Deus está aqui e não é obrigado a se manifestar. Ele só se manifesta aonde é invocado. Se eu invoco Deus, Deus se manifesta. Se eu não invoco Deus, irmão, pode vir o melhor pregador da terra aqui que não vai acontecer nada, porque não depende de homens. Como eu falei aqui dentro, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Se quem está na terra liga nos céus. Quando invocamos o nome do Senhor, acontece algo no céu. Já que tu está de pé para dar glória, então permita-me aplicar com gosto e com vontade. Assim disse Jesus à mulher samaritana. Um dia, conversando com ela, pastores, Jesus olhou para ela, vou começar a profetizar, irmão. Quem quiser receber, receba. E disse assim: já é chegado o tempo. Vai chegar e já chegou. Que tempo, Jesus? Em que o Pai procura, não levanta. Procura, não levanta. Procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus não está dizendo que Deus entra aqui dentro da cabe e fica assim: me dá glória porque eu quero glória, me adora porque eu quero ser adorado. Não. Deus só entra e não levanta adorador. Deus levanta pregador, Deus levanta pastor, Deus levanta presbítero, missionária. Adorador é a única coisa. Ele entra e procura, entra e procura, entra e procura. Como é que eu sou encontrado por Deus? Eu lembro de Deus chamando Adão no jardim do Éden. Deus se apresenta na porta e diz: Adão, aonde tu estás? Aí vem Adão: Senhor, tô aqui. Não dá para se apresentar parado e calado. Adão faz duas coisas: movimenta e fala. Tô aqui. Só tem um jeito de se apresentar a Deus. É quando Deus começar a perguntar: Angola, aonde tu está? Luanda, aonde tu está? Cape, aonde tu está? Movimenta e abre a boca, estou aqui. Movimenta e abre a boca, estou aqui. Movimenta e abre a boca, estou aqui. Aleluia. Já que tu deu glória, permita-me falar olhando para eles agora. Quando você se apresenta para Deus no meio da guerra e da batalha, dizendo: estou aqui, meu Senhor, acontece o que está escrito em Ezequiel, capítulo 1 e 2. Eis que eu estava à beira do rio Quebar. Vai comendo Bíblia, se der glória, dê na Bíblia. De repente eu vi os céus abertos, vi uma nuvem afogueada, do meio da nuvem um trono, no trono um ser, um ancião sentado. Embaixo do trono, rodas por dentro de rodas com muitos olhos. Entre as rodas, seres se moviam. O trono não estava parado. O trono se movia de acordo com a vontade do Espírito. Eu vim do hotel para cá, só vim do hotel para cá,
Porque o carro do bem-vindo tem rodas. O carro do irmão que me trouxe tem roda. Se tem roda, tem por um propósito. É para sair de um lugar e se apresentar em outro lugar, entendeu, né, profeta? Aí eu olhei para o trono de Deus. O trono também tem roda. Se tem roda, é para sair de um lugar e se manifestar em outro lugar. Aí eu comecei a perguntar, para que tem roda? Move para quê? Se manifesta para quê? Se apresenta para quê? Aí vem Deus dizendo, eu me movo. Mas eu não me movo por quem quer que eu me mova. Eu me movo porque eu estou procurando. 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 Procurando o quê? Aqueles que me adoram. Em espírito. Em verdade. Em espírito. Em verdade. Eu vou aplicar. Posso? O trono de Deus se move. Se move, se inclina. Quando inclina, se manifesta e apresenta. Mas ele se apresenta na voz dos que clamam, como está em Isaías. Quando alguém adora aqui dentro, o trono se manifesta na direção da casa e desta igreja. Termino este sermão dizendo, disse que ia profetizar. Tem um motivo para o trono se apresentar. Irmão, com carinho. Pensa que a gente está aqui, está tudo resolvido na nossa vida lá fora. Quem aqui tem guerras a serem vencidas? Levanta as mãos para eu enxergar. Olha lá, vou levantar até meu pé. Quem é que não tem guerra para ter vencida? Só que como meu vovô dizia, pastor Samuel J. Marques, meu amigo, a gente não vence guerra nem batalha com faca, revólver, fuzil, AK, pistola. Ele dizia assim, crente vence guerra e batalha com as armas espirituais, adoração, glória, aleluia, língua estranha, oração. Quando nós usamos as armas, Deus se apresenta, Bíblia fechada. E quando Deus se apresenta, acontece o que aconteceu em Gadara. Vou ilustrar a vocês aqui. Tá Jesus grandão descendo do barco assim, ó. Bota o pé para fora. Me apresentei, cheguei. Jesus só coloca o pé, irmão, não fala nada. Pelo amor de Deus, quem precisa falar alguma coisa sou eu. Que quando vai expulsar o demônio tem que dizer, sai em nome de Jesus. Jesus só chega, só bota o pé assim, ó. Cheguei. Quando Jesus se apresenta, vem o gadareno correndo assim, ó. Quando vê Jesus, pega esse joelhão e joga no chão assim, ó. Aí os demônios olham para Jesus e dizem, ô Senhor, já veio nos importunar antes do tempo? E um engraçado que tem uma coisa muito clara ali, eu sei que vai doer, mas vai curar. E adorando-o, disse, por que nos importuna? Posso fazer uma pergunta que eu quero que tu dê glória pensando? Demônio adora? Se demônio não adorasse, como é que a Bíblia está dizendo? E os demônios, adorando-o, perguntaram, por que nos importuna? Peraí, quer dizer que demônio também adora, pregador? Tá ali, reclama com quem escreveu. Só que tem dois tipos de adoração. Tem a adoração dos demônios, porque tem medo daquele que se apresenta. Quando o demônio vê Jesus falar, não, eu sei quem ele é. Precisa nem mandar, já vou dobrar o meu joelho aqui, ó. E adorando-o, não porque quero, é porque eu sei quem tu é. E na tua palavra eu vou ser queimada aqui agora. Só que tem um segundo tipo de adoração, que é o que vocês estão entregando aqui agora. Eu não adoro só porque sei quem ele é, mas porque amo aquele a quem eu conheço. Então, porque eu amo, eu o adoro. É isto aqui que me confronta. Porque tem demônio olhando para Jesus e dizendo, eu sei quem ele é e eu vou adorá-lo. Eu não sei se isso aqui acontece em Angola também. Lá no Brasil, quando a gente começa a falar assim, demônio tal, bate em retirada. Demônio fulano de tal, sai em nome de Jesus. Tem crente que só falta voar dentro da igreja, dizendo, corta Jesus, tira esse demônio daqui. Eu vou falar quem é que está aqui dentro esta manhã. Quem está aqui dentro não é demônios. Quem está aqui dentro é aquele que quando demônios viram, fizeram assim, ó. Se até capeta tem medo dele, porque sabe quem ele é, só posso chegar a uma conclusão. Se tu está na presença dele e ainda não fez isto que eu acabei de falar, é porque tu ainda não conhece quem ele é.
Porque quem conhece quem ele é, não fica de qualquer jeito nem parado na presença dele. Quando vê ele se apresentar, primeira coisa que faz, sei quem tu é, por isso vou adorá-lo. E já que aonde há 2 ou 3 reunidos ali, a presença de Deus se faz presente. Eu sei que Jesus está aqui, porque tem muito mais de 2 ou 3 aqui reunidos para louvar o nome dele. Permita-me terminar dizendo que quando Jesus se apresenta, vou começar a profetizar agora. Quando Jesus entra, os demônios de Gadara têm que bater em retirada. Quando Jesus chega, o inferno tem que recuar. Quando Jesus chega, trabalhos preparados contra são quebrados. Começo a profetizar sobre a tua vida. Preguei meia hora para falar isto aqui agora. Enquanto tu adora aqui dentro, demônio recua lá fora. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua parentela, sobre a tua honra, sobre a tua história. Enquanto tu levanta a mão para adorar, enquanto tu se lança no altar de Deus, os anjos do Senhor estão guerreando as guerras que tu não pode guerrear agora. Tem anjo de guerra descendo na terra. Tem anjo de guerra descendo na terra. Tem anjo de guerra descendo na terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e ainda diz: aquietai e saber que eu sou Deus. Enquanto esta igreja adora, tem laços de morte sendo quebrado lá fora. Deus vai trabalhar na nação de Angola. Deus vai trabalhar em Luanda. Deus vai trabalhar nas províncias. Tem demônio caindo por terra no glória da igreja agora. Quem está comigo nesta adoração e recebe esta palavra, eu lhe convido nesses últimos 5 minutos de palavra a levantar as mãos, abrir a boca e liberar a melhor adoração que tu consegue agora. Eu vou te dar 30 segundos para tu adorar teu Deus. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Meu Deus, já tem gente arrebatada no meio da igreja. 24, 23, 22, o laço está quebrando. 21, tem família sendo liberta. 20, tem feiticeiro caindo por terra. 19, tem bruxaria sendo quebrada. 18, olha Jesus entrando na guerra. 17, olha os anjos de guerra chegando na batalha. 16, quem é de guerra guerreia? 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 15, quem é de guerra vem pra guerra. Quem é de guerra vem pra guerra. Crente guerreia adorando. Crente guerreia é marchando mesmo. Marcha, dança, sapateia, sai correndo no meio da igreja, faz o avião. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Deixa o Espírito de Deus tomar conta desse mistério agora. 10, 9, 8. Eu vou começar a cantar em línguas. Quem quiser cantar comigo, que cante. 6. Alocia, ratacoteia. 5. Canuque terrebadará, catacoté. 4. Entreque. Hanuxique. Rabadará, catacoté, remacia. 3. Hanuque terrebadará, catacoté, quete, cataca, quefa. 2. Hanuque terrebadará. Canacoté, rebadá, catacoteia. 1. Tem uma coluna de fogo no meio da igreja. Um terremoto de glória começou a acontecer. Quem está sentindo esse terremoto, apoteose de glória esta manhã, seja cheio, 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 cheio. Tem um renovo de Deus aqui dentro agora. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu vai sair. Olha Deus renovando agora. Renovo. Renovo, 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 renovo. Meu Deus, o anjo de Deus chegou na terra. O Senhor da batalha entrou na peleja. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, vitória é nossa, a vitória é nossa. Dança mesmo, sapateia mesmo, dá glória mesmo, adore mesmo. É naia. Meu Deus, tem um varão passeando no meio da igreja. Eu não te pedi isto até agora.
Eu não pedi. Mas permita-me usar os 3 últimos minutos. Segura na mão de quem está do teu lado. Me dá só esta chance. Eu não te pedi isso até agora. Vamos guerrear de mão dadas no final desse sermão. Segurou nas mãos de quem está do seu lado aí, crente. Chegou a hora de guerrear. Eu vou terminar esta pregação do jeito que eu comecei. O crente mais fraco aqui dentro é mais forte que o inferno inteiro reunido lá fora. Pregador, tô fraco, só abre a boca da glória. Tu vai ver o que Deus vai fazer na terra quando tu abrir a boca. Levante a mão de quem está do teu lado. Deste jeito. Terminei agora. 10 segundos. Meu vovô dizia que só sai vazio quem quer. Eu sei porque eu pedi para tu pegar na mão de quem está do teu lado. Pegou porque é coisa de pregador, né? Não. Tu não lembra do que Paulo falou para Timóteo, não? Desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu impus as minhas mãos em ti. Eu te toquei, tu recebeu. 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 Por isso tu pegou na mão de quem está do teu lado agora. Quando tu segura na mão do irmão que está do seu lado, há uma transferência de glória, poder e unção entre nós. Só sai vazio daqui quem quer, porque neste exato momento haverá um transbordar e transferência da glória de Deus. Eu convido os vasos de guerra a fazer o barulho que o céu está fazendo agora. Aquele barulho que o diabo não gosta. É esse aí mesmo, misturado com língua estranha. Enquanto tu adora, olha Deus enchendo. Enche, 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 enche. Enche de poder, enche de poder, enche de poder, enche de poder, enche de poder. Eu quero ver o demônio que vai ficar de pé diante desta igreja agora. Enche de poder, enche de poder, enche de poder, enche de poder. Satanás está com medo de vocês. Enche de poder, enche de poder. O inferno está recuando agora. Poder, 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 poder. Quem é do manto, entra no manto. Quem é do mistério, entra no mistério. Quem é da peleja, entra na peleja. Em nome de Jesus. Amém.